Olá pessoal, estamos chegando por aqui com mais uma mensagem de fé para você. E hoje eu gostaria de convidar você para estar meditando, para estar examinando a palavra de Deus. E eu quero falar sobre esse título que está passando aqui embaixo, Igreja, lugar de cura, Igreja, lugar de libertação, Igreja, lugar de salvação. Marcos capítulo 11, versículo 15 ao 17 diz assim: Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: Não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. É baseado nesse texto de Marcos, capítulo 11, versículo 15 e 17, que a gente vê aqui que já naquele tempo, quando Jesus Cristo entrou no templo, ele começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Agora a minha pergunta que eu faço: se Jesus hoje estivesse aqui na terra e entrasse na sua igreja, no seu templo aí, e visse o que está acontecendo hoje em muitos templos, compras e vendas, o que ele faria no seu templo? Será que ele agiria diferente? Ele passaria o óleo por cima? Aqui diz que ele expulsou os compradores, que estavam comprando e vendendo. E ainda derrubou a mesa, dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Aí você consegue ver já na nossa imagem aí. E não permitia que ninguém carregasse mercadoria no templo. E ainda ensinava, dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos ou para todas as nações. Mas o que eles tinham feito na casa de Deus? Um covil de ladrões. O que era esse covil de ladrões? Eles estavam comprando, estavam vendendo, estavam carregando mercadoria pelo templo. O que Jesus faria hoje se ele entrasse no teu, lá na tua igreja, no teu templo? É bom a gente pensar sobre isso. Deus revelou-nos o segredo de um testemunho eficiente. Igreja, lugar de cura. E Ele deseja que todos os seus filhos, capacitados pelo Espírito Santo, tenham um ministério sobrenatural voltado para atender às necessidades das pessoas. Portanto, nunca foi sua intenção que nos tornássemos legalistas, isolados dos irmãos, tentando agir à própria maneira. É bem verdade que o nível de espiritualidade e de motivação varia de cristão para cristão, e assim alguns são mais propensos a perceber e se apropriar-se das verdades de Deus, e desse modo o Senhor concede uma unção especial, dons específicos e chamados distintos, diferentes em sua obra. Agora, eis uma verdade fundamental. Olha só, Deus quer que a igreja, o corpo de Cristo, seja um centro de cura, que o corpo de Cristo seja um centro de cura. Mas o que tem acontecido? Desse modo, o Senhor concedeu-nos uma unção, e uma unção especial para cada um. E Deus quer que a igreja, o corpo de Cristo, seja um centro de cura, não um grupo de indivíduos ou de ministérios especializados. Hoje tem igrejas que nem mais atendem as necessidades, não atendem mais as necessidades aí
das pessoas que vêm, algumas doentes, né? Temos outras que vêm enfermas e precisam de cura, precisam de um milagre, precisam, né, que Deus intervenha na sua vida. E aí a gente vai em determinadas igrejas e encontra um grupo de indivíduos ou de ministérios especializados, né? No texto em estudo, podemos observar que Jesus Cristo presenciou no templo algo bem semelhante à rotina de adoração que hoje encontramos em nossas igrejas, né? E ele deparou com pessoas que demonstravam a aparência de piedade, mas negando o seu poder. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Jesus tinha uma opinião bem definida sobre a obra de Deus e o propósito da casa do Senhor. E o que ele viu ali definitivamente não coincidia com o objetivo de Deus. Portanto, ele agiu de maneira enérgica, né? Expulsou da casa de Deus os que compravam e os que vendiam. E essa situação é semelhante, é igual o que acontece em nossas igrejas. Podemos interpretar a situação de várias maneiras. E o que Deus deseja da igreja, o que ela representa atualmente, são realidades bastante distintas, bastante diferentes. E o propósito real, muitas vezes, é ignorado e substituído por questões secundárias. Muitas igrejas transformaram em centros sociais, lugares de recreação e de reuniões de comitês, e todas essas atividades podem ser benéficas, mas tem hora e lugar apropriado. Entretanto, não era isso que Deus tinha em mente para a igreja, não foi para essa tarefa que ele designou para o corpo de Cristo, não foi essa tarefa que ele designou para o corpo de Cristo. A sua igreja pode ser um lugar de oração e de estudo bíblico, e mesmo assim deixar de cumprir o propósito de Deus, se permitir que o pecado, a doença e a morte espiritual continuem existindo no meio dela. No texto em estudo, Jesus constata que o templo foi transformado em centro comercial. No entanto, ele tinha outros planos para o lugar: purificá-lo, extirpando o mal que ali se instalara. Era apenas parte do seu objetivo, havia muito mais. E Jesus purificou o templo, mas não parou por aí, fez algo bastante significativo em seguida. E para isso ele incumbiu os discípulos de trazer para a casa de Deus os doentes, os aleijados, os surdos, os mudos, os cegos. Ele incumbiu os discípulos: tragam todas essas pessoas para que eu cure, para que eu liberte, para que eu as salve. O templo representa a igreja, o corpo de Cristo. É como se Jesus dissesse: cancele as fórmulas, os rituais, tudo que significa desperdício de tempo na casa de meu Pai. Cancelem isso. Ela não é um covil de ladrão. A casa de Deus não é um covil de ladrão. É um lugar de oração, de intercessão, onde as pessoas procuram solução para as suas necessidades, pelo poder do Deus vivo. E ele então ordenou aos discípulos que lhe trouxesse os necessitados e curou-os ali no templo, ali na igreja, no templo, na casa de Deus, na casa de oração. E ele demonstrou que a igreja é um centro de cura divina, de libertação, de vida aos necessitados. E o propósito do nosso estudo e de nosso treinamento não deve ser a criação de ministérios individuais, onde cada um age como bem entende. O nosso dever é mostrar ao mundo o verdadeiro papel da igreja. Vão e cure os enfermos, vão e cure os doentes e diga: o reino de Deus chegou. Arrependa-se dos seus pecados. Aleluia. Glória a Deus. A igreja de Jesus Cristo é o centro de cura de nosso Senhor.
não é meramente um edifício adornado com vitrais e preenchido com música de coral. Sempre que abrimos as portas do templo, deve haver ministração que satisfaça a necessidade dos presentes das pessoas. Cada igreja deve ser uma casa de Deus, onde os doentes, os pobres, os não salvos possam ter as suas necessidades supridas. Por trás das portas do santuário deve haver um ministério de salvação, deve haver um ministério de cura. O povo precisa de salvação. Nós não vimos mais nas igrejas pregação para que as pessoas sejam salvas. Nós não vimos mais pregação para que as pessoas sejam curadas, para que as pessoas sejam libertas. A gente só ouve se falar, né? Muitas vezes prosperidade é bom, a gente quer, eu também gosto disso. Mas tem que haver salvação, tem que haver libertação de pessoas, cura de doentes, de enfermos dentro da casa de Deus. E o que a gente está vendo hoje, né? Um centro de negócios, de compra e venda dentro da casa de Deus. Então, amados, o povo precisa de salvação. O povo precisa seguir os passos de Jesus. Eu gosto de uma igreja que, em seguida eu estou passando aqui os cultos ao vivo da igreja da Lagoinha. É uma igreja que busca pregar para as pessoas que estão chegando, procura sempre fazer aquele apelo, né, para ver quantas que querem aceitar a Jesus, quantas que querem reconhecer o Senhor como seu Salvador, e ali demonstram muito amor. E as pessoas então aceitam Jesus e passam a ser cuidadas pelo corpo de Cristo, passam a ser ensinadas, ministradas. E aí as pessoas tomam decisões, descer as águas batismais. A gente não vê mais pessoas descendo as águas batismais em determinados lugares tradicionais. A gente não vê mais pessoas sendo salvas. Simplesmente a gente se vê muitas pessoas ali se engordando com o conhecimento, se engordando. É bom o conhecimento, a gente gosta, mas temos que se importar com o próximo, se importar com a necessidade, trazer pessoas necessitadas, levar essas pessoas para que elas sejam curadas, sejam ministradas no templo. Mas o que a gente vê? As pessoas só querem para si, se tornaram egoístas. O povo precisa de salvação. Os doentes têm de ser curados. A escravidão do pecado deve ser anulada. A libertação deve ser uma realidade. Milagres têm de ocorrer constantemente. Esse é o propósito da nossa ministração. As que sofrem precisam de cura, precisam de milagre, precisam de salvação. Aos que estão presos ao pecado, a humanidade perdida precisa ser salva, curada, liberta, e aí receber prosperidade. Depois que descobrimos o segredo de como realizar a obra de Deus, desistimos de criar ministérios individuais. Temos de colocar a igreja de volta à posição que Deus planejou para ela, fazendo dela um lugar onde corações, vidas e corpos enfermos recebam ministração e cura pelo poder de Deus. A igreja é um lugar de cura. A igreja é um lugar onde as pessoas são ministradas e recebem libertação, salvação. Precisamos que a igreja retome seus caminhos, se arrependa dos seus pecados e deixe de fazer do templo de Deus um lugar de negócio, de compra e venda, de mercadorias. A igreja tem que ser um lugar onde as pessoas chegam doentes e saem curadas, chegam perdidas e saem salvas. Oh Deus, que esse tempo volte, porque o Senhor é o Senhor que cura vocês. Êxodo 15, 26. Que pessoas imperfeitas possam ter acesso e assim começam a caminhar com o Senhor. Quem pensa em encontrar igrejas perfeitas está completamente condenado à frustração. A igreja é um lugar de restaurar vidas e curar doentes. Aí está, aí está. Veja bem, aonde o Senhor mostra Ele mesmo, tomando uma decisão. Quando Ele entrou no templo, encontrou ali muitos, como diz, cambistas,
E a Bíblia fala que ele expulsou, porque estavam comprando e vendendo na casa de Deus. Derrubou a mesa dos cambistas. Imagina se a gente fizesse hoje isso. Começar a expulsar esses que fazem negócio, só vão para fazer negócio na casa de Deus. Derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras que vendiam pombas. E não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Hoje tem até, como é que eu vou dizer assim, mercado dentro da igreja. Isso lamentavelmente, né, gente? A casa, em vez de ser casa de oração, não temos mais casa de oração hoje. Muitos poucos lugares que se encontram pessoas que se dedicam à oração, que buscam a Deus, e muito poucas igrejas também que se importam em levar pessoas doentes, enfermos, cegos, surdos, mudos, levar até a casa de Deus. Uma, porque elas não vejam que a igreja delas seja um centro de cura, que o Senhor possa curar, porque não ministram cura, não ministram salvação e não ministram libertação. Outras, porque não são ensinadas a levar outras pessoas, a se importar com outras pessoas. Estão ali simplesmente para alimentar-se a si próprios. Enquanto isso, muitas pessoas vão morrer. Que possamos fazer da casa de Deus um lugar de cura. E deixa esse texto aqui de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, que fala, o próprio Jesus disse, quando Jesus designou outros 72, enviou de 2 a 2 adiante a todas as cidades e lugares para onde eles estavam prestes a ir. E o Senhor ainda diz: peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Quando entrar numa casa, diga em paz, seja paz a esta casa. Fiquem naquela casa, comam e bebam do que lhe derem, pois o trabalhador merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Mas agora, quando entrarem numa cidade, forem bem recebidos, como que for posto diante de vocês. Agora versículo 9 de Lucas 10. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Depois, no versículo 11, quando uma cidade ou lugar vocês forem e não serem recebidos, a palavra de Deus diz que é para sacudir os pós, até o pó dessa cidade que você pegou os nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Hoje, o reino de Deus está dentro de nós. E aonde nós estamos, o reino de Deus está ali. E o Senhor mandou que a gente pregasse, que curassem os doentes, que haja nas cidades, nas casas, e apregoar que o reino de Deus está próximo delas, que elas recebam o reino de Deus. Que possamos meditar nessa palavra. Igreja é um lugar de cura, não de comércio, não de venda e compra, não de mercadoria. Igreja é um lugar para atender às necessidades do povo. Medite nisso. Que Deus me abençoe.